Irmãos, eu convido vocês a abrirem a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo de número 6, versículo 60 a 31, nós já iremos ler toda essa porção. Hoje, tendo como título dessa manhã o sermão Na Periferia da Revelação. Na Periferia da Revelação. Irmãos, temos tido dias realmente repletos de atividades, trabalhos, dias que têm nos tirado muitas vezes a paz, têm nos tirado muitas vezes de um lugar de descanso para um lugar de cansaço. Mas da mesma forma, a palavra nos instrui a, de alguma forma, nós não permanecermos na periferia da revelação de quem Cristo é. Ou seja, não permanecermos na periferia, distante daquilo que Cristo realmente é. Nisso, então, temos o capítulo 6 do Evangelho de João. No capítulo 6, Jesus inicia fazendo basicamente um milagre. Ele multiplica pães e peixes. Uma multidão que o segue e que o ouve estava esfomeada, precisando de alimentos. Jesus, então, chama e multiplica pães e peixes. Agora, antes de lermos o verso 60 a 31, eu convido você a ler comigo o verso de número 35. Jesus havia, então, multiplicado os pães. E no verso de João 6,35 diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Vamos agora para o verso de número 41 a 42. Então, os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Este é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer desci do céu? Vamos agora para o verso 53, que diz assim: Então Jesus disse novamente: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Agora, verso 60, e a porção que nós iremos aprofundar nessa manhã, diz assim: Muitos dos discípulos disseram: Sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam disso, isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o queira. Verso 36. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: Eu escolhi vocês dois, mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. Amém e amém. Irmãos, nós temos então aqui um panorama do capítulo 6. Jesus inicia multiplicando pães após uma pregação maravilhosa. Após isso, ele então não multiplica os pães, mas ele diz que ele é o próprio pão. A multidão então se afasta. Jesus então diz que aqueles que não comerem da carne e beberem do sangue também não terão a vida eterna. Isso faz com que seus discípulos se afastem. Muitos daqueles que ama ou amava o deixaram. Temos então uma realidade, uma percepção, temos que nos atentar no capítulo 6, do discurso. O discurso de Jesus, ele é um discurso altamente
perigoso e altamente duro. Jesus prega através de amor, arrependimento, cuidado, mas Jesus também é duro, direto. Jesus não tinha talvez um discurso politicamente correto. Nesses dias nós vamos observar, principalmente talvez na área religiosa e também na área política, discursos que se dizem politicamente corretos. Um discurso que não fere ninguém, ou tenta não ferir ninguém. A grande realidade é que esse é realmente um ledo engano. O ledo engano é um erro ou um engano cometido sem uma intencionalidade profunda. Muitas vezes nós não queremos machucar ou ferir alguém com palavras, e isso realmente é algo genuíno e necessário. Mas um discurso no qual não se fala a verdade, ou não se expõe os pecados, talvez não pode ser encontrado na boca de Jesus. Jesus, ao pregar nesse tempo que vivemos, poderia ser dito como aquele que não prega politicamente correto. Porque Jesus é direto e franco, ele expõe a realidade. Podemos chamar então o que ouvimos hoje de verborragia. O que é verborragia? Verborragia é um discurso repleto de palavras. Verborragia é um discurso repleto de eloquência, mas sem sentido final. E é isso que vemos hoje. Vemos hoje na política discursos que muitas vezes são lindos, mas que ao observar você percebe que não houve nada. Não se falou nada. Não se alcançou nada. Não se promoveu nada. Assim como observamos hoje nesse tempo pregações que são repletas de palavras, de eloquência, de choro, de risos, de belas palavras. Mas que ao final do sermão ouvido, nada de valor foi percebido. Nada. É como se realmente aquelas palavras não surgissem efeito, elas não fazem sentido. Afinal, possivelmente, o pregador, o político, aquele que está fazendo o discurso, se preocupou tanto com palavras que iria usar, mas talvez atentou a mensagem que deveria passar. É triste observar que hoje vivemos essa realidade de discursos que são belos, mas que não trazem nenhum tipo de verdade. Temos isso na igreja, temos isso na política, temos isso na vida. Jesus, então, no capítulo 6, ele inicia fazendo um grande milagre, multiplicando. A multiplicação dos pães foi algo muito simples para Jesus. Mas, ao mesmo tempo, a resposta que Jesus dá à multidão após a multiplicação é um escândalo. É um escândalo tremendo. Porque ao Jesus multiplicar os pães, a multidão vê uma grande possibilidade. A multidão vê a possibilidade de uma erradicação da pobreza. A multidão vê a possibilidade de não haver mais fome, miséria. No contexto no qual Jesus está pregando, é o contexto no qual os judeus estão vivendo a opressão de um governo chamado Império Romano. Eles pagam altas taxas de impostos, há muita fome em meio ao povo, muita miséria. Jesus, ao pregar e ao multiplicar os pães, torna-se para a multidão uma possibilidade de termos alguém que realmente transformará a nossa situação momentânea. A multidão viu Jesus, então, como a única possibilidade. Então desejam coroá-lo. Irmãos, nós queremos coroar Jesus também nessa manhã, temos certeza disso. A nossa vida, muitas vezes, é uma vida onde nós desejamos colocar Jesus como centro de todas as coisas. Onde nós queremos amar Jesus acima de todas as coisas. Isso é maravilhoso. A multidão também desejava. A multidão desejava coroar Jesus. E qual é o problema em coroar? O problema é que Jesus, ele conseguiu discernir o interesse da multidão em coroá-lo não era fundamentado em sua identidade, em sua missão. Mas o desejo da multidão em coroá-lo era suprir somente uma fome física e não descobrir a identidade e o significado da vida de Jesus. Jesus agora é espantoso, porque ele recusa
receber aquilo que ele foi chamado para ser. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele recusa a possibilidade de dar sequência da missão a qual recebeu do Deus Pai. Ele recusa a possibilidade, porque ele sabia que daquela forma ele não alcançaria a missão. Ele não estabeleceria o seu reino, porque ele estava ali para ensinar a eles e a nós nesses dias que coroar Jesus vai muito além de palavras vazias, vai muito além de um discurso belo, mas que nos faz repensar a respeito do motivo de o amarmos. Eu pergunto a vocês hoje, faço essa mesma pergunta à minha pessoa: por que amamos Jesus? Por que desejamos coroar? Hoje tem sido algo muito comum ouvirmos expressões como: a igreja precisa ser cristocêntrica, o louvor precisa ser cristocêntrico, a nossa vida precisa ter como centro Jesus. E isso é muito belo e necessário. Mas a pergunta que encontramos, e também a resposta que encontramos em João 6 é: o que tem nos movido? O que tem movido-nos a essa realidade? O que tem nos movido a esse desejo? Será que somos como a multidão que estamos ouvindo e queremos seguir Jesus por aquilo que Ele está fazendo? Ou aquilo que Ele pode fazer? Ou será que estamos amando e seguindo Jesus por quem Ele assim é? Se Jesus hoje, Ele tira todas as bênçãos que Ele deu a você, ou se Jesus hoje, Ele permite você passar pelo vale da tristeza, a pergunta é: Ele continuaria sendo sempre? Se fôssemos como muitos moradores de periferia, talvez vamos utilizar o Rio de Janeiro, onde em qualquer instante a sua vida pode ser levada por conta de uma bala perdida. Você chega em casa e você observa que seu filho não está mais no quarto porque ele recebeu um tiro por causa de um confronto entre bandidos e militares. Será que a nossa esperança, será que o nosso amor permaneceria? Será que conseguiríamos dizer a Jesus: eu desejo ainda te usar? São perguntas muito importantes. Afinal, Jesus com a multidão, ele é tentado assim como foi tentado por Satanás. Em Mateus 4, verso 3 a 4, você pode ver o 3 a 4, diz assim: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. As pessoas desejam uma solução imediata para as suas dores momentâneas, e irmãos, isso é muito natural. A dor, ela nos tira da zona de conforto. Numa conversa com um amigo essa semana, eu achei muito interessante. Ele citou um outro teórico que vai dizer sobre uma coceira. Você já pediu alguém coçar você? Nas costas, assim, pediu? Sabe qual é a pior sensação quando você pede para alguém coçar as suas costas e a pessoa não acha o ponto? Já passou por isso? Eu lembro como se fosse ontem, uma camiseta que tinha atrás vários números. Você dizia número 4, você conseguia coçar certinho onde está o epicentro da coceira. A grande realidade é que muitas vezes nós não estamos mais permitindo, nós não estamos mais tocando naquilo que é realmente necessário. Nós não estamos refletindo sobre aquilo que dói. Essa semana, um dos nossos cachorrinhos faleceu lá em casa. Gente, nós amamos muito os cachorrinhos. Mas o interessante é que, para eu não ficar triste por conta daquilo, o que eu fiz? Eu simplesmente não pensei mais. Eu sabia que eu ia chegar aquele cachorro e não ia mais abanar o rabinho. O cachorro estava com a gente, comigo há 8 anos, com a Nicole há 13. E não pensar naquilo me fez não ter dor. Mas a Nicole, como uma boa tutora de pet, eu quero falar sobre a dor. Eu quero falar sobre a partida. Eu preciso falar com você, falarei com quem? E aí eu fico sofrendo junto com ela por conta da perda de um pet. A dor, ela precisa ser tocada, nós precisamos tocar na dor.
Nós não podemos permitir que a nossa vida seja uma vida de ausências. E não somente ausências no sentido de uma vida perfeita, mas no sentido de uma vida de reflexão. Será que nós temos refletido sobre Jesus, sobre a dor? A dor, ela nos leva então a sair do lugar onde estamos. A dor, ela realmente nos move. E é muito natural, ao nós analisarmos as necessidades, queremos nos mover para, de alguma forma, sanar a necessidade. E é muito natural isso. Se você está com pouco dinheiro, você tem que trabalhar mais para conseguir mais dinheiro para sustentar sua família. Ok? Necessidades. Você precisa fazer um tratamento químico, farmacológico para curar uma doença, e você então vai a médicos e faz esse tratamento, é uma necessidade, perfeito. Mas Jesus está em meio a uma necessidade, irmãos. Jesus vê a necessidade do povo. Seria mentira da nossa parte que Jesus, ao estar pregando, ele não estava vendo as pessoas talvez magras, tristes, cansadas. Jesus, ao mesmo tempo que pregava para o publicano, talvez com uma aparência melhor, talvez um pouco mais alegre, talvez um pouco mais feliz, um pouco mais redondinho, porque tinha dinheiro para comer, Jesus também pregava para aquele que estava passando por grandes necessidades. E Jesus tem a solução. Jesus pode multiplicar os pães. Jesus vê a dor. Jesus vê o quadro que precisa ser mudado. Ele multiplica. A multidão aclama, deseja. Mas não deseja por conta de quem é, mas por conta daquilo que ele está fazendo. Pode fazer. Isso nos instrui a perceber que a grande realidade é que nós podemos ser movidos ou nos movemos somente por necessidade, e às vezes a necessidade não será suprida. Esse tempo onde temos ouvido tanto sobre vida abundante, observando Jesus deixar claro para aquela multidão que eles poderiam alcançar a vida eterna, mas que ele ali não resolveria o seu problema financeiro, seu problema de nutrientes. Jesus não mudaria aquela situação agora. E ao ouvir isso, você pode pensar, nossa, por que Jesus ele agiu de tal modo? A grande realidade é que Jesus nunca prometeu uma jornada sem as adversidades. E nós não estamos mais conseguindo viver com as adversidades. E por não conseguirmos viver com os dilemas da vida, nós nos tornamos pessoas sem fé ou esperança. Se Deus não deu, Ele não existe. Se eu não estou vivendo a alegria, então Deus não me ama. Se eu não estou progredindo financeiramente, significa que Jesus não está olhando para mim. Nós temos que ter cuidado, porque seguir o Evangelho é seguir uma mensagem que não nos pode permitir sermos seduzidos pelas necessidades dessa vida. Olha que dura esta palavra. Muitos dos sonhos que nós temos no nosso coração não se cumpriram. Poxa, pastor, são aquelas promessas. Muitos dos nossos maiores desejos e anseios nesse tempo não se cumprirão. Desculpa destruir, talvez, a sua fantasia cristã. O que eu recebi de palavras na minha vida como pai de nações, pregador internacional, meu Deus. Pastor, se apegou na Amazônia hoje. Nós pautamos nossa existência muitas vezes em uma vida que não existe em Jesus. E é por isso que vivemos uma jornada frustrados, ou buscando algo que para alguns foi possível, para outros não. O convite do Evangelho, portanto, é um convite que nos faz perceber que não podemos ser seduzidos pelas necessidades. E é por isso que às vezes você terá que renunciar por conta do Evangelho. E não estou dizendo isso com dor, eu estou dizendo isso com alegria. A alegria de dizer que, mesmo que haja comida ou haja fartura, ou não haja fartura, não haja comida, se há realmente uma felicidade ou não há,
nosso amor permanece o mesmo. E esse deveria ser o maior anseio e a maior disciplina que deveríamos cultivar em nossos corações. Porque a vida realmente é um ciclo, dias bons e dias maus. A noite vem, mas amanhã ela chega. Vivemos, portanto, numa realidade de utopia de vida cristã, e é por isso que nós não queremos mais nos relacionar com Jesus, ou não vemos mais sentido nessa relação. Jesus vê a dor do povo, vê as carências, ele não se move pelas necessidades, ele se move pelo propósito ao qual foi enviado. Irmãos, você tem um propósito nessa terra. Esse propósito é, quem sabe, ser um bom esposo, uma boa esposa, ser um bom pai, ser um bom profissional, ser um bom líder, ser um bom pastor, eu não sei. Existem propósitos na sua vida, só que esses propósitos não podem ser trocados por conta das carências ou dificuldades da jornada. E é por isso que o discurso de pastor, eu fui ferido. Irmão, todos fomos. Mas ninguém se compara ao ferimento que o próprio Cristo recebeu. Jesus está pregando e ele permanece fiel, mesmo a multidão indo embora, ele permanece fiel porque Jesus sustenta uma comunhão íntima com o Pai. Nós somos sustentados nas adversidades para que não venhamos a mudar a nossa missão se tivermos uma comunhão íntima e um conhecimento profundo de quem Cristo é. Não existe outro meio e outro caminho senão esse. E é por conta dessa realidade que somos então, talvez, levados a perceber que dizemos que Cristo é o centro, mas não vivemos como centro, porque a cristologia não faz parte da nossa vida. Cristologia, irmãos, é uma parte da teologia que conta sobre a doutrina de Cristo, a vida de Cristo. É interessante isso. Nós então dizemos que amamos Jesus, mas nós não nos preocupamos em falar aquilo que você talvez já ouviu por anos, o que Jesus faria no seu lugar. É interessante. Parece algo muito simples, algo raso, mas talvez seja algo mais profundo do que um grande sermão. O que Jesus faria? O que Jesus faria num confronto? O que Jesus faria na carência? O que Jesus faria nas adversidades, nas discussões familiares? O que Jesus faria no trabalho, o que Jesus faria no casamento, o que Jesus faria com os filhos, o que Jesus faria com as finanças, o que Jesus faria na comunidade de fé. O que Jesus faria? Se Cristo é o centro, a cristologia também o é. Logo, queremos e desejamos conhecer esse Deus pessoalmente e encontrar nas Escrituras as características desse Cristo. Conta-se uma pregação de Whitefield, que ele está pregando no meio de uma cidade, uma praça, se eu não me engano. E ele começa a pregar dizendo: irmãos, por favor, não vivam aqui a comunidade, não participem da Eucaristia, da comunhão, não faça isso se você está rixado com alguém. A palavra nos instrui, deixe uma oferta e vai resolver o problema com o seu irmão. Olha que interessante isso. O Whitefield está pregando, enquanto está pregando, é muito interessante, isso marcou o meu coração nesses dias quando eu relembrei. Ele está pregando, ele começa a ver as pessoas se levantando. E as pessoas começam a ir embora, não porque a pregação dele estava chata, não porque ele não tinha oratória, não porque a mensagem dele não era impactante, muito pelo contrário. A mensagem foi tão impactante que fez com que aqueles que estavam ouvindo foram embora resolver os problemas. Eles deixaram uma oferta no altar e foram resolver os seus problemas com familiares e amigos, foram resolver a sua vida. Um discurso movido pelo Evangelho é um discurso que tem palavras, mas também tem sentido, e um sentido que nos move a querer mudar a nossa vida. Uma vida de mudanças, uma vida de transformação. Gosto muito, quando eu ouço na sala de oração, algumas pessoas falarem: a vida cristã é uma vida de movimento. E é isso, é movimento. Mas movimento para onde, para quem? Para o Cristo. E esse movimento nos faz então deixar para trás muitas das coisas que nós carregamos. Brigas, desilusões. Jesus é duro ao pregar. Jesus, ele está então dizendo que precisamos mudar a nossa vida. Ele não vai resolver os problemas financeiros daquele povo. Mas então ele diz que ele é o pão da vida.
ou o pão do céu. Ao afirmar isso, as pessoas vão embora, e vão embora por quê, irmãos? Preste atenção nisso. Quando ele fala que ele é o pão da vida, quando ele fala que ele realmente é aquele que deve ser, a carne dele deve ser comida e o sangue deve ser bebido, aquelas pessoas que estão ali, elas entendem. Presta atenção nisso, elas entendem. Não é uma mensagem aterrorizante, como às vezes nós ouvimos e falamos, nossa, que isso? Canibalismo? Quem pensou canibalismo eram os romanos, que não tinham realmente em seu imaginário, o imaginário judaico. Quando Jesus fala que ele é o pão do céu, quando ele fala que ele é a carne que deve ser comida e o sangue deve ser bebido, eles entenderam que Jesus era o Cordeiro Pascal. Eles tinham o entendimento de que Jesus era o Messias que deveria vir e morrer pelos pecados de todos. Eles entenderam e por entenderem não desejaram permanecer. Porque eles não estavam buscando um Salvador da sua vida eterna. Eles estavam buscando, infelizmente, somente alguém que mudasse a situação momentânea. Por isso a multidão vai embora. Por quê? Porque Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento, assim como fala em Êxodo 20, verso 4 a 5, diz assim: não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Deus, Ele não deseja partilhar a sua glória com ninguém. O que acontece aqui é isso, o povo está clamando, vire rei Jesus, ei, modifica a nossa história, Jesus, nos deu o pão, Jesus, nós estamos aqui. Jesus fala, mas eu sou o sacrifício, eu sou o Messias, eu sou o Filho do homem. Ah, mas eu não quero isso, Jesus. Eu não quero esse discurso. Eu não quero esse tipo de situação. Eu quero somente que o Senhor venha a modificar a minha vida e a minha dor do agora. É por conta disso que Jesus prova o povo. O discurso que encontramos no capítulo 6 é uma provação de Jesus. Jesus está provando o povo. Estão ali por conta de mim realmente, ou estão ali simplesmente por conta das bênçãos? E isso não se resume somente à multidão, mas também aos seus discípulos. Irmãos, imagina Jesus provando os seus discípulos e dizendo, e aí? Vocês vão permanecer? Porque a grande realidade é que Jesus, Ele prefere perder a multidão. Jesus prefere perder os discípulos do que cultivar neles uma vida no qual Ele não é tudo. Jesus, Ele não deseja que a multidão, que os seus discípulos e que os 12 apóstolos, eles cultivem uma vida onde Ele não é tudo. Ou seja, Deus prefere, olha que interessante, Deus prefere que você o deixe do que você permaneça na periferia de quem Ele é. Deus prefere que você se perca do que você viva uma jornada na qual Ele não é tudo. Ele está disposto a deixar você ir por amor a você, porque Ele não deseja você criar uma ilusão de que vida cristã é pautada numa cultura que eu vou num culto, ou que eu leio um livro, mas que não existe uma pessoalidade da encarnação que se faz vivo em nosso meio. O que Jesus está dizendo, portanto, aos discípulos, o que Jesus está falando à multidão é, se eu não for tudo, de nada vale, eu não sou alguém que pode ser dividido. Eu não divido a minha glória, e eu não vou dividir quem eu sou para que você assim aceite. Jesus prega, a multidão começa a ir embora. Muitos dos seus discípulos, verso 60 diz, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Irmãos, os discípulos, presta atenção, talvez os 70, são homens que Jesus instruiu, discipulou, pastoreou, cuidou. São homens que Jesus gastou tempo, homens e mulheres que Jesus gastou tempo.
Jesus estava disposto a jogar tudo o que ele fez fora, se eles dali não entendessem quem ele realmente é. No verso 60 em diante, Jesus pergunta: isso os ofende? Verso 61, olha que interessante, isso os ofende? Jesus, ele está indignado, porque mesmo tendo discipulado, mesmo tendo pastoreado, mesmo tendo instruído, mesmo tendo feito vários milagres e maravilhas, eles estão ofendidos, porque o próprio Cristo está dizendo: vocês precisam de mim, vocês precisam entender que eu sou o Filho do Homem, vocês precisam entender que um dia eu vou voltar aos céus. Se vocês não entenderem isso, tudo o que eu fiz com vocês é jogado fora. E é isso que acontece a partir do versículo 61. Os discípulos vão embora. Eles não aguentam a realidade de perceber que esse Jesus, mesmo sendo amoroso, bondoso, que cura, que liberta, que traz milagres e maravilhas, é um Jesus que deseja ser adorado de forma integral e completa. Jesus diz no verso 63, o Espírito é o que vivifica. Ele está dizendo que uma mera compreensão física ou racional de suas palavras é uma ação incompleta. Compreender Jesus através da ótica lógica e racional é uma análise incompleta. Conhecer Jesus, só palavras de Jesus, é conhecê-lo de forma incompleta. E é por isso que Jesus, ele então vai dizer que a relação profunda com o Espírito, aquele que é o elo de ligação, é um místico necessário. É a profundidade necessária que precisamos. Como já foi bem falado muitas vezes aqui nesse púlpito, muitas vezes nós queremos o conhecimento de Deus para então o possuirmos, e não para termos uma relação pessoal e íntima. E é por conta disso que o místico, ou que a relação profunda e pessoal com Jesus é necessário. Precisamos amar a Deus de todo o nosso ser, mas isso não pode ser obtido somente por imitação, como também já foi falado aqui. Irmãos, não há um método, um padrão, uma técnica para adquirir o conhecimento de Deus. Não existe o caminho das pedras, não existe um absorver o conteúdo e agora sim eu tenho uma relação profunda com esse Deus, não. Isso ainda é periférico, isso ainda é muito distante daquilo que Ele está nos propondo. O que Jesus propõe aos discípulos, à multidão e a nós, é que Ele seja tudo. E tudo o que nós podemos fazer nessa relação mística, espiritual e profunda é somente preparar a entrada dele em nossos corações. Tudo o que podemos fazer é simplesmente remover as barreiras que têm travado o Espírito de Deus em mover, em falar, em ecoar e transformar os nossos corações. Eu não estou dizendo que o estudo é ruim, eu não estou dizendo que entender e se aprofundar é ruim, claro que não, muito pelo contrário, caminham juntos, mas esse caminhar junto é um caminho junto com, Senhor, retire do meu coração todas as barreiras que não fazem eu desejá-lo. Porque eu não quero conhecê-lo somente como alguém que fez algo bom. Eu não quero conhecê-lo somente como alguém que faz coisas incríveis, mas eu quero o conhecê-lo de forma profunda. Eu quero te amar, Jesus.
O sacrifício, o vicário de Cristo na cruz, o amor sacrificial, ele pressupõe o desejo de estarmos com Ele para sempre, ou seja, a pessoalidade, a intencionalidade, a relação. Ou seja, Deus, Ele não pode ser possuído, ou Deus não pode ser tomado, vamos substituir a palavra. Mas nós podemos ser tomados por Deus, irmãos. Nós podemos ser impactados e tomados pelo Espírito, que faz então palavras se tornarem vida, histórias se tornarem reais, corações começarem a bater de forma diferente, mentes serem transformadas, histórias modificadas. É somente Ele que pode fazer isso. E Ele assim deseja. A multidão se vai, porque era um discurso duro. Cuidado quando a multidão te aplaude. Cuidado. Cuidado. Cuidado quando você tem pessoas ao seu lado, tudo que você fala é real, não há dúvida. Cuidado. Cuidado quando você tem pessoas ao seu lado que não ama Jesus como deve ser amado. Cuidado. Precisamos do Espírito. Como precisamos do Espírito. Dando sequência, Jesus então, Ele questiona os seus 12 apóstolos. Versículo 66 diz: nesse momento muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Verso 67, então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Ele vê a multidão indo embora. Ele vê discípulos que ele discipulou e amou indo embora. Ele pega os 12 e olha: e vocês? Vocês também vão? Vocês também vão me abandonar? Vocês vão me deixar? O interessante é que no versículo 68 nós não temos uma voz unânime dos apóstolos dizendo: não, Senhor. Quem se levanta é Pedro. Não sei você, mas talvez o desejo do meu coração, se estivesse naquele lugar, era um grito: não, Jesus. Claro que não. Eu queria ver os 12 se levantando e falando: não, Jesus, nós estamos aqui por você, não, nós nunca iremos te abandonar. Mas não foi isso que aconteceu. Nós vemos sim o líder deles, Pedro, e talvez Pedro sendo o maior exemplo de pastor humano que existe. O líder da igreja, ele se levanta porque Pedro, ele tem, claro, vários defeitos e dificuldades, mas Pedro, como um homem temente ao Senhor, e sendo aquele que fala o que pensa, eu não consigo imaginar ele questionando: e aí, discípulos, vamos ficar ou não? Não, eu não vejo isso. Eu vejo todo mundo calado, todo mundo triste. Meu Deus, a mensagem de Jesus não está fazendo efeito nenhum. Acabou, irmãos. Mensagem dura. Ninguém vai querer ouvi-lo, ninguém vai querer segui-lo. Ele não é o Messias, não. Todo mundo vai embora. Pedro então levanta e fala: Senhor, eu consigo imaginar isso. Eu queria que você entrasse nessa história comigo e tentasse imaginar. Ele então, dizendo no versículo 68, Senhor, para quem iremos? E eu imagino Pedro dizendo isso, não com polidez, né? Senhor, para quem iremos? Não. Eu imagino então Pedro nesse instante, e aqui é uma concepção minha, ele levantando com olhos repletos de lágrimas, vendo os seus irmãos ali duvidando, quem sabe, dizendo: Senhor, não! Não, Senhor, não, eu nunca te deixarei, nós nunca te deixaremos, Senhor, nunca te deixaremos, porque para onde nós iremos? Irmãos, Pedro entendeu que não tinha um segundo plano, não tinha plano B. Mesmo sendo esse que nega Jesus quando ele é levado para a cruz,
Nós vemos a humanidade de Pedro como dor, como medo, mas Pedro aqui tem uma revelação profunda de que não existe plano B, não existe uma outra profissão, não existe o dinheiro, não existe a alegria no prazer, não existe outra possibilidade senão Jesus. Para quem iremos? Quem será o outro que pode trazer a vida eterna? Quem será o outro que pode promover a nós uma mudança de realidade? Quem é o outro? Não tem Jesus, é só você. Irmãos, é só você, Jesus. Pedro é tomado pela sua identidade, talvez mais ríspida e de fala, mas ele é tomado por uma verdade que muitas das vezes nós não vivemos, porque nós sempre temos o plano A, B e C. Nós temos. Quantas vezes eu mesmo, como homem integral ao ministério, já pensei em voltar para o trabalho? Quantas vezes? Quantas vezes nós já desistimos daquilo que Deus propôs a nós? E Ele continua abençoando, Ele continua cuidando, mas nós nunca estamos satisfeitos. E não estamos satisfeitos porque temos outros planos. A realidade é, temos outros planos. Senhor, eu quero ver o seu ministério, mas deixa eu antes comprar o meu sítio. Eu vou poder te contemplar no meio da natureza. Senhor, eu me darei ao evangelho, mas deixa eu casar primeiro. Quando Jesus chama Pedro, Pedro questiona. Ele questiona ao perceber que será que ele poderia voltar à vida que ele tinha? Os discípulos questionam, será que eu posso cuidar da minha sogra, da minha família? Jesus fala, deixa que os mortos enterrem os mortos. Irmãos, que palavra dura é essa? Está dizendo, eu dei a você uma missão, a cumpra. Eu dei a você uma missão, a faça. Pedro então levanta, para quem iremos? Para quem iremos? A resposta de Simão Pedro, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira é, não há um outro caminho. Eu não conheço um outro caminho. Muitas das vezes, no Evangelho de João, a palavra conhecer, ela é atribuída à relação de intimidade e profundidade. Ou seja, conhecer é realmente como eu conheço de forma real, um amigo, eu conheço o interior. Pedro não conhece outro como Jesus. Nunca conheceu. Irmãos, imagina caminhar com Jesus. E ouvir dele as palavras que ele dizia. Imagina caminhar com Jesus. Pedro entendeu que não havia outra possibilidade. Não existia um outro alguém igual. Pedro estava aqui satisfeito. Pedro continua. Ele então diz, o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aqui, nós temos possivelmente o cumprimento do que fala em Daniel, do Messias que viria, da palavra eterna, da vida eterna. O que Pedro, em suas dificuldades, ele vai dizer é, somente o Senhor pode, nenhum outro. Nenhum outro pode modificar a nossa existência, nenhum outro pode me salvar do lugar da onde o Senhor me salvou, nenhum outro pode. Só que então Pedro continua, versículo 69, nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Aqui Pedro então anexa ao seu discurso os próprios discípulos, os próprios apóstolos. E ao afirmar essa realidade, o verbo crer e saber,
eles se aproximam como sinônimos, mas crer tem uma implicação de dependência da criatura em seu Criador. E conhecer traz a ideia de profundidade de relação, de conhecimento profundo. Ou seja, quando Pedro diz, nós cremos e sabemos, nós sabemos quem o Senhor é. E nós sabemos quem o Senhor é não por termos ouvido falar, mas porque provamos de um relacionamento pessoal. Ele deixa claro, nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Aqui, possivelmente, uma palavra messiânica, santidade, separado, a mesma raiz. O que Pedro então está dizendo nós cremos e sabemos que o Senhor é aquele que deveria vir. Nós cremos e sabemos que o Senhor é a única solução. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o único plano. Nós cremos e sabemos que só o Senhor pode. As palavras de Pedro, elas podem ou poderiam ser entendidas como se ele estivesse fazendo um favor a Jesus, né? Como se talvez Jesus estivesse esperando que alguém falasse algo para Jesus se sentir bem. Não é isso. Jesus não está esperando que Pedro se levante. Porque Pedro se levanta não para ajudar Jesus. Mas Pedro se levanta somente para deixar claro quem ele é. Para evidenciar o que realmente está acontecendo. Pedro se levanta, portanto, não como alguém que deseja bajular o seu mestre. Porque Jesus não permitiria isso de forma alguma. O que Pedro faz é simplesmente deixar claro que em meio às adversidades e dificuldades, em meio aos medos, Pedro e os apóstolos não teriam um plano B. Pedro e os apóstolos nunca o deixariam. Hoje, irmãos, é um convite feito pelo Espírito de Deus, através de sua doce e poderosa palavra, a observarmos se a nossa vida, como um discurso, é uma vida que possui vários planos, várias possibilidades, vários amores, vários ídolos. É o convite a observarmos que de nada adianta você estar na comunidade, de nada adianta você estar na Reformar, de nada adianta você vir para a sala de oração, de nada adianta você dar o dízimo, de nada adianta você servir, de nada adianta tudo que você está fazendo se você não amar Jesus como tudo. Ele não dividirá a glória dele com ninguém, ou seja, ele permitirá que você se vá. E não para a morte da vida. Mas Ele permitirá perder você por amor a você. Quem sabe muitos de nós nessa manhã estão perdidos. Distantes. Servindo, dizimando, participando do culto, quem sabe até liderando. Mas estão distantes. Vivendo a periferia do amor de Jesus. Vivendo a periferia de quem Ele é, conhecendo Ele de forma periférica, longe, distante. Quem sabe vamos almoçar juntos daqui a pouco. Daqui a pouco você vai para casa. E aí você volta à vida que você tinha. Irmãos, domingo a domingo nós estamos falando a vocês uma mensagem de dor, de impacto. Vocês deveriam ir tudo embora dessa igreja, eu acho. Porque é palavras difíceis. Mas é a única forma. A única forma de nós vivermos a realidade do Evangelho é desejarmos Ele como tudo. Não existe outra forma, outra possibilidade. Não existe. E eu sei que dói ouvir isso, mas quem sabe você serve a igreja há anos. Sabe, você é visitante, você faz muitas coisas para o Senhor.
Você ouve pregação, você conversa sobre Jesus, você discipula pessoas, você pastoreia, não sei o que você faz, mas você está distante porque Ele não é tudo. Cristo, Ele precisa ser tudo. E é por isso que nós precisamos, se podemos fazer algo, é permitir que o Espírito nos toque essa manhã. É permitir que o Espírito toque aonde, quem sabe, faz tempo que tem coçado, mas a gente não tem conseguido coçar. Que o Espírito toque aonde palavras bonitas e belas de um discurso politicamente correto, repleto de oratória e de belas palavras, não toca você. Jesus, Ele é duro com quem Ele ama. Ele é duro conosco porque Ele nos ama. A pergunta que eu faço a vocês, mosaico, a você, igreja de Jesus, é o que Jesus fala no versículo 67, perdão. Vocês também vão embora? A pergunta que Jesus faz hoje a você é: você também vai embora? Hoje você vai embora ou hoje você vai permanecer? Hoje você vai se arrepender ou hoje você vai permanecer como você tem vivido? Hoje o Senhor pode tocar você ou você vai continuar com vergonha daquilo que vão pensar? Hoje o Espírito vai mudar a sua mente ou você vai continuar com uma mente perturbada? Hoje Jesus vai mudar o seu coração ou você vai continuar com sonhos que são distantes dele? Vamos embora ou vamos permanecer, irmãos? Que possamos ser como Pedro, levantando, talvez em choro, em lágrimas, mas deixando claro para Jesus que não existe outro igual a Ele. Que não existe outro igual a Ele. Palavras bonitas enchem estádios. O Evangelho enche corações, irmãos. É duro ouvir Jesus, mas é o que precisamos. Ele precisa ser tudo. Ele precisa ser tudo. Eu convido você a se levantar nessa manhã comigo, se você pode, ficar de pé. Eu nem vou pedir para o louvor subir hoje. Irmãos, eu tenho a impressão no meu espírito que o Senhor quer tocar alguns aqui. Que o Senhor quer trazer ao arrependimento alguns aqui. Que o Senhor quer tirar alguns que estão carregando um jugo que não deveriam mais carregar. Alguns que estão cansados de uma vida no qual eles precisam fingir. Por isso, quando você fechar os seus olhos, onde você está nessa manhã, nós convidamos o Espírito de Deus para mover os nossos corações nesse instante. Mente agora, focalize em Jesus. Espírito Santo, reverbere essa pergunta: permaneceremos ou não?
Espírito Santo, dê a nós uma experiência nesse instante contigo. Nós precisamos dessa experiência, Senhor, afinal a racionalidade, ela não nos leva a essa experiência sozinha. Palavras repetidas não nos levam a essa experiência, Senhor, senão a sua palavra ecoando em nossos corações. Espírito Santo, toque em nossas máscaras agora. Quem sabe de uma santidade inexistente, um amor vazio. Quem sabe fomos acostumados a essa realidade de vida, Senhor, no qual o Senhor está distante. Onde não te ouvimos, não te vemos, não te sentimos. E nos acostumamos com essa realidade. Espírito Santo, toque agora aqueles corações que precisam se arrepender. Toque o meu coração que precisa arrepender-se.